Então, pessoal, mais um vídeo aí tentando trazer luz a uma questão técnica que tem gerado confusão nesses tempos, né, de pandemia, de quarentena, etc., com relação às ações das empresas, né? Eu fiz um vídeo falando a respeito de diferença entre resultado e caixa, né, entre lucro e caixa, que não necessariamente ter um lucro significa ter caixa para poder manter funcionários ou manter a atividade do negócio, né? Fiz um vídeo a respeito disso. Hoje eu vou fazer a respeito de uma outra confusão que também é colocada, que é a seguinte: mas essa empresa tem um grande valor de mercado, ela não consegue manter os funcionários durante um determinado período de tempo? Gente, não existe uma correlação direta entre uma coisa e outra, no sentido de que se a empresa tem um alto valor de mercado, ela tem um alto volume de caixa, certo? Ou ela vai ter uma geração de caixa por causa disso. O que acontece é que quando uma empresa ela faz, né, a oferta inicial de ações, né, a sua oferta pública inicial de ações, nesse caso, o que acontece é que normalmente existe uma diluição da participação daqueles sócios que já existem na empresa, né? A participação deles em termos proporcionais ela reduz, entra ali novos sócios que vão adquirir parte do patrimônio desse negócio e dessa forma existe sim captação de recursos e entrada de caixa na empresa, né? Em grande parte dos casos. Mas isso ou na oferta pública inicial, ou caso a empresa emita novas ações, que também vai existir diluição de capital por parte daqueles que já têm ações na empresa, né? Precisa ser votado em assembleia, etc. Nesse momento existe captação de recursos. Agora, dentro da negociação normal das ações de uma empresa, né, depois que ela fez essa oferta, depois que ela captou o recurso inicialmente, é o seguinte: eu, Paulino, adquiri a ação da empresa X. Essa empresa X que eu adquiri a ação, se eu vendo para um terceiro essa ação, a empresa X não vai receber o recurso. Quem vai receber o recurso, quem vai receber caixa, é o Paulino, né, que é o dono da ação. Então, tirando esse momento de captação inicial de recurso, em que tem uma entrada de caixa, tirando nesse momento, na vida normal, dentro da negociação das ações, não vai ter entrada de caixa na empresa pela negociação. Então, não existe uma correlação direta entre o valor de mercado de uma empresa e o caixa dessa empresa, ou a sua capacidade de manter funcionários, por exemplo, que é uma das questões que são levantadas. Gente, qual é o ponto aí? Apesar de não haver essa correlação no sentido de que se a ação da empresa está com valor alto, vai entrar caixa, porque não existe essa correlação, porque não vai entrar caixa porque ela está com valor alto, existe uma questão que ela trabalha no sentido oposto. Por quê? De um modo geral, né, quando a gente está falando a respeito de investimentos, vai ter sempre uma visão do investidor que ele espera que a empresa tenha resultado e que a empresa tenha uma boa gestão de caixa. Então, o fluxo de caixa é uma das coisas que os investidores olham assim de maneira mais direta dentro da estrutura da empresa. É a gestão de caixa dela, é a capacidade de geração de caixa, principalmente capacidade de geração de caixa operacional, né? Que é aquilo que é gerado de caixa dentro da operação. Então, quando a empresa está trabalhando na gestão de caixa e quando a empresa ela decide, por exemplo, deixar de fazer um investimento, ou ela decide, por exemplo, demitir um certo volume de funcionários, ela está pensando também em como isso vai ter impacto do ponto de vista do mercado, do ponto de vista do investidor. Por quê? A empresa, quando ela vai buscar um investidor, ou até mesmo quando ela vai buscar, né, um empréstimo no mercado, ou se ela não vai fazer um empréstimo, mas ela vai emitir títulos de dívidas, que é basicamente a mesma coisa que pegar um empréstimo, só que você vai pegar um empréstimo no mercado, né? Muitas vezes frente aos mesmos investidores que investem em ações. Quando a empresa ela faz isso, ela vai ter que analisar o seguinte: olha, eu preciso gerir bem o meu caixa para que eu não seja visto, né, para que eu não seja vista com risco por parte do investidor, porque isso pode impactar diretamente a minha tomada de recursos no futuro. Então, muitas vezes, gente, a tomada de decisão da empresa, ela é muito pensando o seguinte: ok, eu vou reduzir 30% do meu quadro de funcionários agora e conseguir manter um volume de gestão de caixa hoje, para que eu tenha meios de captar recursos no futuro e dar fôlego para a vida, né, da minha empresa para o resto da vida, né? Ou eu mantenho tudo como está agora e morro daqui 5 anos porque eu não vou conseguir captar recurso. Porque é importante também a gente pensar, gente, no seguinte: a empresa ela tem ali passivos, dívidas que ela já tinha, né, no momento em que começou a pandemia, e que ela vai ter que arcar com eles muitas vezes. Por exemplo,
Empréstimos que os juros continuam correndo e juros, caixa mesmo, ter que pagar caixa em relação a essas despesas que a empresa ainda não conseguiu renegociar ou que ela nem vai ter abertura para renegociar eventualmente. São fornecedores que dentro do contrato de fornecimento, o fornecimento já aconteceu e que existe o vencimento do pagamento e que ela não pode abrir mão de pagar para aquele fornecedor, apesar de que tem muitas empresas que estão atrasando fornecedores também, né? O que é um pouco complicado, porque normalmente acontece muito do fornecedor ser um fornecedor menor e a empresa ser uma empresa maior e está atrasando o pagamento do fornecedor, já é um ponto que eu particularmente acho que só agrava essa crise, né? E aqui eu estou dando uma opinião pessoal, mas acontece. Mas, de modo geral, a empresa vai analisar, ok, eu vou ter uma saída de caixa. E quando a gente está falando de caixa operacional, gente, pode acontecer que essa empresa, nesse momento, não está vendendo. E se ela não está vendendo, ela não está tendo entrada de caixa. Ela só está tendo saída de caixa. Isso tem um efeito direto em como o investidor está olhando. Por quê? Porque ele está vendo, né, uma saída de caixa operacional, né, e não está vendo uma entrada de caixa operacional. Isso tem impacto, né, do ponto de vista do investidor. Isso tem impacto em como a empresa vai conseguir captar recursos depois, porque ela perde credibilidade. As agências de risco, né, que medem a capacidade de uma empresa de arcar com suas obrigações, né, as agências de crédito que dão a pontuação para as empresas, elas vão avaliar essa questão da gestão de caixa também. Então, muitas vezes a empresa ela fica refém também dessa característica do mercado, dessa característica de investimento. Certo, gente? Qual é o ponto aqui? Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou com o objetivo aqui de defender a empresa? Não. Eu só acho importante a gente ter uma visão técnica de como as coisas são, porque às vezes os argumentos são muito rasos, às vezes os argumentos são muito ruins. Não existe uma correlação direta entre valor de mercado de uma empresa e caixa. Não existe, né, no sentido de que se a empresa é bem negociada no mercado, ela vai gerar caixa necessariamente. A correlação direta é com relação a conseguir captar recursos no mercado. Mas aí também eu preciso ter uma geração de caixa eficiente, ou eu preciso ter uma gestão de caixa eficiente. Então, é algo que, ao mesmo tempo, para captar recursos no mercado, eu preciso ter uma boa gestão de caixa. Para dar uma boa gestão de caixa, eu preciso ter essa capacidade de captar recursos no mercado. Então, o valor da ação não tem essa correlação com o caixa, mas o caixa, a forma como eu faço a gestão do caixa, pode afetar diretamente, né, o valor de ação ou a minha credibilidade no mercado. Então eu tenho que ficar trabalhando aí, fazendo um malabarismo, né, tentando equilibrar uma coisa e outra para que eu consiga manter a perpetuidade da empresa, gente. E é aquela questão, é o que eu acabei de falar, é a questão de manter as coisas como elas estão agora ou manter a empresa para os próximos X anos. E aí, gente, entra uma questão importante. Estou querendo defender a empresa aqui? Não, só estou trazendo uma visão técnica de como muitas vezes acontece dentro do negócio das empresas. Como eu falei, a expressão que eu usei é uma expressão que eu acho que faz sentido, que às vezes as empresas elas ficam reféns do mercado, elas ficam reféns dos investidores, muitas vezes dos grandes investidores. Eu tenho certeza que, lógico, existe gente que é inescrupulosa e que não se importa, gente. Mas eu tenho certeza que tem muito gestor de empresa que está perdendo sono por causa disso. Porque tem gente, nem todo mundo é mal dentro do mercado, nem todo mundo é mal quando a gente fala de negócio, né? Então tem gestor que está perdendo sono, pesando como que ele vai conseguir fazer essa gestão de caixa com menor volume de demissões ou sem demitir, né? Alguns se comprometeram por segurar um determinado período de tempo, que é o tempo mínimo que dá para segurar uma gestão de caixa, né, minimamente, sem demitir ninguém, né? Também é um compromisso que foi feito pensando racionalmente. Segurar 1, 2 meses é uma medida racional e que é possível, mas que também não é nenhum milagre que a empresa está fazendo. Ela é o que ela normalmente vai ter mesmo de visão de 1 ou 2 meses para poder segurar isso. Então, o que acontece, gente? Não é porque o gestor é mau, não é porque o gestor quer fazer maldade com as pessoas, é porque muitas vezes não tem como segurar mesmo. É segurar agora ou conseguir perpetuar isso durante mais um tempo para poder conseguir sobreviver a essa pandemia, para poder conseguir sobreviver à crise, certo? Não estou defendendo a empresa, só trazendo a visão técnica de como a empresa se comporta hoje. Quando nós falamos dos pequenos, quando nós falamos dos menores, a questão é ainda pior, porque quando nós falamos dos menores, normalmente essas empresas trabalham com uma folga de caixa muito pequena. Então eles vão suportar muito menos tempo, né? Por isso que é importante a gente pensar também, né, gente? A gente se fala muito de se colocar no lugar do outro, mas normalmente a gente se coloca no lugar do outro pensando em quem está em situação pior na visão nossa do que nós.
a gente não se coloca no lugar do outro quando a gente vê aqueles que estão numa situação melhor do que a nossa, né? Melhor, entre aspas, mas a gente fala o empresário, o gestor, o gerente, o CEO, etc. E a gente precisa também se colocar na posição do outro para poder entender tecnicamente como muitas vezes pesa a decisão desses caras. Gente, é claro que eu não estou minimizando aqui a importância das vidas das pessoas. É claro que eu não estou minimizando aqui a dificuldade que as pessoas passam. Eu só estou falando tecnicamente sobre o que se passa dentro do contexto de uma empresa. Considerando tudo isso, eu já falei que eu não quero misturar opinião pessoal com a questão técnica. Eu fiz aqui um vídeo sobre questão técnica, mas eu vou fazer um outro comentando sobre uma opinião pessoal que eu tenho dentro desse contexto inteiro que a gente conversou. Resultado versus caixa, agora valor de mercado das empresas versus caixa. Eu vou comentar, vou fazer um vídeo depois. Aí é uma opinião pessoal, sem posição técnica nenhuma, mas eu não quero misturar nesse vídeo aqui. Certo, gente? Espero que vocês tenham entendido o que eu coloquei. Por enquanto é isso. Se você gostou do vídeo, clica no gostei. Se inscreve no meu canal para poder ter acesso a todos os vídeos. Por enquanto é isso. Obrigado, um abraço. Tchau.